Olá, eu sou a professora Daniele, professora de Química, e esta é a aula de Termoquímica, primeira parte. Por que o fogo queima? O fogo é resultado de uma reação química provocada por três ingredientes: oxigênio, combustível e calor. Quando eles se juntam, o oxigênio reage com o combustível numa violenta oxidação chamada de combustão. O combustível é a substância que queima e pode ser sólida, líquida ou gasosa. Para reagir com o oxigênio, ele deve ser aquecido até uma temperatura mínima. Cada material tem a sua. A combustão libera energia em forma de calor e luz, provocando a chama. Combustíveis orgânicos como a madeira, com o carbono na composição, geram fumaça ou queima. À medida que o combustível é consumido, a chama e o calor diminuem até o fogo sumir. Para apagar qualquer fogo, é só afastar o oxigênio. Abafar o fogo, por exemplo, eliminar o combustível ou diminuir a temperatura da reação. Frequentemente, em situações do cotidiano, há certa confusão em relação aos conceitos de calor e temperatura. Calor é uma das muitas modalidades de energia e é definido como uma forma de energia que se transfere de um corpo de maior temperatura para outro de menor temperatura ou temperatura mais baixa. A temperatura, por sua vez, não é uma forma de energia. Ela é a medida do grau de agitação das partículas que formam um corpo. De que maneira o calor passa de um corpo para o outro? Quando dois corpos de temperaturas diferentes são colocados em contato, o mais quente cede calor ao mais frio, até entrar em equilíbrio térmico. Essa transferência de calor pode ocorrer de três maneiras: por condução, por convecção e por irradiação. Condução, transmissão de calor que ocorre através das moléculas do meio. A condução de calor é uma das propriedades de um material. Os materiais costumam ser bons condutores de calor, enquanto o isopor, a lã de vidro, a borracha, o amianto, o ar atmosférico e a madeira são maus condutores. Materiais que não conduzem bem o calor são denominados isolantes térmicos. Convecção, tipo de transmissão de calor que acontece através do movimento de massas de fluidos, líquidos ou gases. O fenômeno da convecção pode ser observado no funcionamento de uma geladeira tradicional. O congelador localizado na parte superior da geladeira esfria o ar, que se torna mais denso e desce. Enquanto desce, ele retira calor dos alimentos aquecidos. Tem sua densidade reduzida e volta a subir. Em contato com o congelador, ele esfria e o processo continua. Para que o trabalho da geladeira seja bem sucedido e os alimentos sejam refrigerados, é necessário que eles sejam colocados de tal maneira que permita a circulação do ar frio descendo e o ar quente subindo. A massa de ar quente está representada em vermelho e sobe, e a massa de ar frio está representada no nosso exemplo em azul, e este desce. Irradiação. Transferência de calor no vácuo sem a presença de um meio material, água, ar ou qualquer coisa. Esse processo está presente na transferência do calor do Sol e das estrelas, que chega à Terra após percorrer milhões de quilômetros no vácuo na forma de ondas eletromagnéticas. Ao chegar ao planeta e interagir com a matéria, converte-se em energia química, cinética, térmica e etc. Troca de energia em uma transformação. O avanço conquistado no controle das diferentes formas de energia advém de transformações, geralmente acompanhadas de liberação ou absorção de energia na forma de eletricidade, luz ou calor. O estudo da energia e suas transformações é realizado pela termodinâmica, que é um conteúdo de física.
Já as relações entre as reações químicas e as variações de energia envolvendo o calor são estudados pela termoquímica, que é um conteúdo químico. O conteúdo energético envolvido em uma transformação química é chamado de entalpia. Porém, não se conhece nenhuma maneira de determinar a entalpia de uma substância. Na prática, é possível apenas medir experimentalmente a variação de entalpia, representado por ΔH, de uma transformação com auxílio de um calorímetro. Aqui no nosso slide nós temos uma figura do calorímetro, que é um dispositivo no qual o fluxo de calor é monitorado pelas mudanças de temperatura do sistema. O funcionamento desse aparelho consiste no seguinte princípio: se a transformação libera calor para o meio, a água é aquecida. Ao contrário, se absorver calor do meio, a água é esfriada, resfriada no caso. Ou seja, o aumento ou a diminuição da temperatura do sistema depende, respectivamente, da quantidade de calor liberado ou absorvido pela água e de sua quantidade presente no calorímetro. Matematicamente, essa quantidade de calor liberado ou absorvida pode ser calculada por meio da expressão Q é igual a M vezes C vezes ΔT. Q, quantidade de calor liberado ou absorvido em um sistema fechado sob pressão constante. M, massa da água presente no sistema. C, calor específico da água. ΔT, variação de temperatura. Sob pressão constante, a quantidade do calor Q do sistema é igual ao valor da variação de entalpia, variação representado por ΔH, do processo. Assim, pode-se definir a variação de entalpia como a diferença entre os estados final e inicial, conforme a equação matemática que estamos vendo logo abaixo. Aqui vamos finalizar a parte 1 da termoquímica, em que vimos a parte conceitual. Vimos também a diferença entre calor e temperatura e iniciamos o nosso entendimento sobre entalpia. Vamos falar mais sobre a entalpia na nossa próxima aula. Muito obrigada!